Olá, meu irmão, minha irmã. Algumas vezes nos perguntam como devemos proceder, segundo a doutrina espírita, com relação aos nossos filhos. Ainda na infância, por que não dizer logo que nascem, qual deve ser o nosso procedimento? Permitir que elas manifestem as tendências naturais e nós deixemos que aconteça segundo essas tendências, ou nós temos como dever de reorientar, de tentar realmente fazer com que haja mudanças quando nós vemos que determinada situação, determinado comportamento, determinada tendência é negativa ou pode comprometer, segundo as leis que regem a vida, a lei de amor e assim por diante. Primeiro, nós vamos ver realmente na criança um espírito que vem com o acúmulo de experiência do passado e está normalmente voltando essa criança para que possa corrigir determinados hábitos, determinadas atitudes que no passado foram motivo de sofrimento, de dor e de comprometimentos com as leis divinas. Então nós, como pais, temos o dever de orientar no sentido de realmente fazer com que não repitam os mesmos erros do passado. Observemos até mesmo como procedemos no mundo material com as plantas, por exemplo. Nós jogamos uma semente, a semente floresce, a planta vai crescendo, mas nós temos que ter o cuidado para que as ervas daninhas não interfiram ali e possa impedir esse crescimento, esse florescimento. Ao mesmo tempo que cresce, dependendo do tipo de planta, pode ser uma tendência a certa inclinação. E nós temos o cuidado de colocar escoras para que ela possa crescer aprumada. Então, nisso aí, nós devemos comparar e pensar a criança como uma planta tenra que precisa também do nosso cuidado. Não é deixar que naturalmente as coisas aconteçam sem a nossa interferência. O nosso objetivo como pais não é no sentido de bater de frente, como muitos pais imaginam, através de situações enérgicas, mais enérgicas, assim, de certa brutalidade, de certa violência, porque isso aí não adianta. Aí cria problema, pode ter um efeito diferente. É preciso no diálogo, com amor, com compreensão e, acima de tudo, pela força do exemplo, porque nós não podemos ter autoridade de ensinar, de orientar, se nós temos um comportamento que diverge daquilo que nós estamos ensinando. Então, pensando exatamente em situações como essa, que se nos apresenta constantemente, nós trazemos orientações de benfeitores espirituais e nós estamos aqui com o livro Família, um livro da Federação Espírita Brasileira, psicografado por Emmanuel, principalmente essa mensagem é de Emmanuel, né? Através de Francisco Cândido Xavier. E nós vamos trazer aqui para você a de capítulo 9, tem por nome Infância. Observemos bem o que diz o benfeitor Emmanuel. Muitos psicólogos modernos acreditam que as crianças devem ser entregues à inclinação espontânea, cabendo aos adultos o dever de auscultar-lhes a vocação a fim de auxiliá-las a exprimir os próprios desejos. Esquecem-se, no entanto, de que o trabalho e a reflexão vibram na base de todas as ações alusivas ao aprimoramento da natureza. Se o cultivador aguarda valioso rendimento da planta, há que propiciar-lhe adubo e carinho. Se o estatuário concebe a formação da obra-prima, não prescinde do amor no trato da pedra. Se o oleiro aspira a plasmar uma ideia no corpo da argila, necessita condicioná-la em forma conveniente. Se o construtor espera segurança e beleza no edifício que lhe atende à supervisão, não pode afastar-se da disciplina ante o plano traçado. Toda obra revela a fisionomia espiritual de quem a executa. Além disso, treinam-se potros para corridas, instruem-se muares para tração, exercitam-se pombos para o correio e amestram-se cães para tarefas salvacionistas. Como relegar a criança à vala da indiferença? Do berço humano surgem muitos santos e heróis para tarefas sublimes, no entanto, em maior proporção, aí respiram na moldura de temporária inocência almas comuns que suspiram por libertar-se da ignorância e da delinquência. Instinto à solta na infância é passaporte para o desequilíbrio. Menino em desgoverno
acelerado em preparação. Hoje criança livre, amanhã problema laborioso. Pequeninos refletem grandes filhos, pequeninos refletem grandes, filhos imitam pais. Os hábitos da madureza criam a moda espiritual para a juventude. Esclareçamos nossos filhos no livro do exemplo nobre. Nem freio que os mantenha na servidão, nem licença que os arremesse ao charco da libertinagem. Em verdade, a criança é o futuro, mas ninguém colherá futuro melhor sem fruto de educação. É realmente essa lição que nós trazemos para a reflexão. A lição do benfeitor, do mestre também, professor Emmanuel, né? Para que nós reflitamos. Na verdade, nós não poderíamos deixar que a criança possa realmente dar vazão a todas as suas tendências quando nós observamos que são tendências que poderão lhe comprometer e trazer problemas para ele e para a sociedade no futuro. Então, o nosso compromisso é de orientar, de educar. Por isso que dizemos que a base para termos uma sociedade equilibrada e melhor é nós investirmos na educação, principalmente na fase da infância, quando o espírito que reencarna ainda está naquela condição de quem realmente obedece aos moldes instituídos ou ditados ou formados pela educação. Então, meus irmãos, assim como não poderemos jogar as sementes, plantar, esperar uma boa colheita sem ter o cuidado de limpar, assim como não podemos plantar e não ter o cuidado de ter o adubo para que possa florescer com segurança, também a criança espera de nós essa atenção que somente a educação poderá proporcionar. Então fica para a nossa reflexão, muita paz, que Deus nos abençoe.